Quando o cálice sagrado se materializar nesta cidade, será o artigo genuíno. Os milagres que verá os servos executarem serão prova que é verdadeiro. Alegre-se, meu filho. Você tem a chance de realizar seus sonhos. Vai precisar de um inimigo notável para ver seu sonho ser realizado. Você pode não querer admitir, meu filho, mas para que a virtude prevaleça, creio que primeiro você terá um mal a ser derrotado. Suas aspirações mais nobres e seus desejos mais desprezíveis, tudo vem da mesma fonte. Então, por favor, pare de fingir que não sabe disso. É um conflito que existe em seres humanos há séculos. Não, o Santo Graal não é um realizador de desejos onipotente. Mas antes, vamos para a história do que é o Santo Graal. O Santo Graal mais antigo que se tem notícia é o Santo Graal da cidade de Uruk, que até onde se sabe, sim, era um Graal real, um Graal verdadeiro, que pertencia à cidade de Uruk e que, portanto, estava sob a administração do rei Gilgamesh. No entanto, diferente de outros Graais, esse Graal não respondia a uma única pessoa, ele respondia a toda a cidade de Uruk, não apenas ao rei Gilgamesh. Ele, por ser o rei, podia sim utilizar o Santo Graal, mas tinha também que responder à nobreza da cidade de Uruk para pedir a utilização do Santo Graal. No final da sétima singularidade, ele entregou esse Santo Graal a Kingo, porque no final ele havia se tornado realmente o único que tomava todas as decisões de Uruk. Mas, no geral, aquele Graal pertencia a toda a cidade de Uruk. Mas não se engane, o rei Gilgamesh tinha vários outros Santo Graais e coisas semelhantes a Santo Graais em seus tesouros, que apenas não coube a ele mostrar, pois nós sabemos como Gilgamesh é. Mas claro, isso é apenas o modelo original do que é o verdadeiro Santo Graal. O Santo Graal original pertenceu a ninguém mais, ninguém menos do que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, sendo o cálice que foi utilizado pelo próprio Cristo em sua última ceia, fato que foi confirmado pela Marta durante o seu evento de Natal. Também durante as lendas do rei Arthur, houve uma grande cruzada dos cavaleiros em busca de encontrar o Santo Graal. O Santo Graal esse foi encontrado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Galahad. Quando Galahad encontrou com o Santo Graal, ele não desejou nada, fato que faz com que Salomão tenha inveja dele, pois quando Salomão teve o direito de encontrar o desejo onipotente, ele desejou sabedoria, coisa que fez Salomão reconhecer que Galahad era mais sábio do que ele, pois não é necessário nenhum poder onipotente para realizar as ações da humanidade. No mundo de Samurai Reminante, existe também o ritual da lua crescente, que é algo muito semelhante ao Santo Graal e que aconteceu vários anos depois da busca do Santo Graal que aconteceu na Bretanha no reinado do rei Arthur. Mas assim como o Santo Graal que aconteceu em Fuyuk, o ritual da lua crescente não é um Santo Graal verdadeiro, é um Santo Graal que foi criado pela humanidade na intenção de conquistar milagres que são considerados impossíveis. O último Graal verdadeiro foi entregue pelo próprio planeta nas mãos de Francis Drake, que recebeu esse Santo Graal para derrotar ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Poseidon que ameaçava destruir o mundo. Todos os Santos Graais que vieram depois disso são falsificações e imitações baratas que em nada se comparam com os rituais originais e o artefato genuíno, sendo os principais deles o Santo Graal da Guerra de Fuyuk e o Santo Graal da Guerra de Tóquio. O Santo Graal da Guerra de Fuyuk foi criado pelas 3 famílias fundadoras de Fuyuk na intenção de fazer os Iceborne recuperarem a magia Heavensfield. E para isso eles tiveram a ajuda de ninguém mais, ninguém menos do que o discípulo do próprio Salomão, Kishur-Zelret, que, subvertendo o ritual de invocação de grande servo que tinha sido inventado pelo seu próprio professor, criou ali uma versão decaída do ritual de invocação de espíritos heróicos. E daqui a pouco eu explico para vocês do porquê que era necessário invocar os espíritos heróicos. Mas a deficiência do Santo Graal de Fuyuk era tamanha que eram na verdade necessários 2 Graais principais, um Graal maior e um Graal menor. O Graal menor é ninguém mais ninguém menos do que o homúnculo Iceborne, que é enviado como mestre ou com acompanhante do mestre para a guerra. Isso nem sempre foi assim, mas como o menor Graal foi danificado durante a Terceira Guerra do Santo Graal, foi necessário que isso acontecesse como forma de garantir que a invocação do Santo Graal maior fosse possível.
O Graal Menor é o responsável por armazenar as almas dos espíritos heróicos quando eles são derrotados no decorrer da Guerra do Santo Graal. E quando ele armazenar almas suficientes, ele invoca o Graal Maior, que é aquele grande círculo que aparece no céu e que é nada mais nada menos do que um portão para a raiz. Mas claro, como o Santo Graal é um objeto espiritual, apenas os servos, que são seres também espirituais, são capazes de tocar nele. Por isso, geralmente é necessário que sobreviva ao menos um servo, que é para que seja possível o concedimento do desejo. Mas como todo bom fã de Fate deve saber, o Santo Graal não é verdadeiramente onipotente. Ele é, na verdade, um grande realizador de desejos, mas com grandes necessidades para que esse desejo seja atendido. A maioria dos desejos já poderiam ser atendidos com a morte de 5 servos pelo menos, mas alguns desejos mais complexos exigem ao menos 6 ou até mesmo 7 servos, como no caso de alguém que queira alcançar a raiz ou manifestar uma verdadeira magia. Isso, inclusive, foi o motivo do porquê o Gilgamesh não fez nada quando Kirei capotou o mestre dele durante Fate Zero, porque no final, o mestre Gilgamesh queria usar um selo de comando para fazer com que o Rei dos Heróis se capotasse e ele conseguisse alcançar a raiz e manifestar a terceira magia. Isso se deve porque a maneira como o Santo Graal consegue realizar os desejos dos vencedores da Guerra do Santo Graal é através de um grande acúmulo de energia mágica. E é basicamente isso que é o Santo Graal, uma quantidade imensa de energia mágica. Por isso que a maioria dos desejos do Santo Graal não são possíveis de serem realizados, porque para que você possa realizar a maioria dos desejos, é preciso você saber o que você vai fazer com essa imensa quantidade de energia mágica. Claro, a maioria dos magos tem uma quantidade de conhecimento de magia que permite que eles façam quase qualquer coisa com essa quantidade imensa de energia mágica. Mas claro, mesmo que você não tenha conhecimento de magia, você consegue realizar desejos básicos, como por exemplo, no caso de Francis Drake, que mesmo estando viva, conseguiu usar o Santo Graal para manifestar o seu fantasma nobre e criar uma quantidade infinita de comida. Mas isso também quer dizer que se não houver energia mágica suficiente, o Santo Graal será praticamente inútil, como acontece no mundo de Fate Requiem, onde depois da Guerra do Santo Graal ter sido vencida pela mestra de Lúcio Longinus, ela desejou que todos os seres no mundo tivessem um Santo Graal, mas pelo fato de todas as pessoas no planeta terem Santo Graal, não apenas houve várias guerras mundiais, como toda a mana do mundo acabou sendo danificada, e agora os Santos Graais só servem para invocar um único servo de pessoa para pessoa. Mas claro, apesar de ser necessário ao menos o capotamento de 7 espíritos heróicos para o realizamento do desejo, é possível substituir a morte dos 7 espíritos heróicos se você derrotar ao menos um espírito divino, como foi demonstrado em Fate Samurai Eminente, pois quando o Ibuk-Douti foi invocado ele como uma serva da classe Ruler, Gilgamesh conseguiu organizar um torneio onde todos os mestres da guerra do Ritual da Lua Crescente se reuniram e a derrotaram, e no final, Tiemon pôde usar aquele Santo Graal que foi disponibilizado pelo próprio Rei dos Heróis para realizar o seu desejo. Não é sem motivo que durante Strange Fake, Gilgamesh afirmou que o próprio Enkidu poderia se tornar um realizador de desejos onipotente, embora em bem menor escala do que um verdadeiro Santo Graal se ele quisesse. Pois afinal, é apenas isso que é um Santo Graal. Um Santo Graal não é nada mais, nada menos do que uma grande quantidade de energia mágica. E se você souber o que fazer com uma grande quantidade de energia mágica, você pode fazer praticamente qualquer coisa, até mesmo alcançar a raiz. Mas claro, mesmo o Santo Graal tem suas limitações. Durante a Guerra do Santo Graal de Tóquio, Manaka afirmou que nem mesmo o desejo do Santo Graal seria capaz de se opor a Counterforce, pois se o Rei Arthur conseguisse realizar o seu desejo de tornar o seu reino eterno, a Counterforce apagaria aquela realidade, independente dos desejos do Santo Graal. Isso foi confirmado na própria Visual Novel de Fate Stay Night, pois quando Arthur menciona qual era seu desejo, que é o mesmo do proto-arco de Fate Prototype, Rin mencionou que isso era um desejo impossível até mesmo para o Santo Graal e que somente a verdadeira magia poderia fazer algo desse nível. No geral, o Santo Graal não é nada mais do que isso. Não à toa, os núcleos divinos dos deuses máquinas, por exemplo, foram comparados a Santo Graais. De certa forma, eu como fã de Fate me sinto até estranho, pois quando a franquia de Fate começou, o Santo Graal era praticamente o objeto de poder máximo que tínhamos na franquia
e hoje em dia ele não é absolutamente nada. Em Fast Brother nós encontramos vários e vários Santo Graais abarrotados no decorrer da história, e tantos desejos que o Santo Graal não pode realizar porque nós não temos o conhecimento do que fazer com aquela quantidade infinita de mágico, que é até estranho ver o rumo que a franquia tomou. Mas e você? O que acha do Santo Graal? O que você faria de pedido para o Santo Graal? Eu sou o Sábio Green. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Esse foi mais um vídeo do Mapa do Infinito. E mais um vídeo do Mapa do Infinito acabou. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E se é novo por aqui, confira os outros vídeos e confira os produtos dos nossos patrocinadores. Não deixe Tiamat triste. Compartilhe esse vídeo com seus amigos.